João 14:10? Diz o quê? Não acreditas que eu esteja em união com o Pai, que o Pai esteja em união comigo? União. E aí, como você fala? União. E aqui, como que fala, por favor? Não crê que eu estou Pai e os pais estão em mim? Aonde? Aqui, ó. Você quer que eu explique por quê? Você quer que eu explique por que acontece isso aí? Capítulo o quê? Capítulo 15, tá? 14, 10. Você quer que eu explique pra você? É capítulo 15. É 16:15, aliás. Oi? É 16, 15. 16:15. 16, 15. Fala comigo. 16:15. Você quer que eu porque... Você leu qual? Você leu qual, hein? Vamos conferir aqui, eu vou conferir aqui. Qual que seria o primeiro que ele estava? Vai. Então, Por favor, vai. 16:15. 16:15, vamos ver. Ah, não, peraí. Você 14, leu 14? 10. É 14:10 mesmo que eu estava lendo aqui. Peraí, então vamos voltar aqui. Peraí, vamos voltar aqui. 14 e 10. Não acreditas que eu esteja em união com o Pai e que o Pai esteja em união comigo? As coisas que vos digo não falo da minha própria iniciativa, mas o Pai que permanece em união comigo está fazendo as suas obras. Tudo bem, só um minutinho aí. Português mais encurtado, né? Mais rico. Vocês dizem que não foi acrescentado. Certo? Aqui está provando claramente que nessa tradução Novo Mundo foi acrescentada a palavra união. Então veja bem, mudou o sentido. Leia do o texto. senhor, leia. Mudou. Não, Diz leia. aqui. Não mudou nada. Mudou. Fala então, Dani. Leia. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Continua. Não, é a mesma coisa. Não, Aí, leia. Continua lá. Ele leu o texto completo. Continua. As palavras que eu vos digo, as digo não por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Digo. Quer dizer, Mudou. mudou. Não. Mudou o quê? Mudou o sentido. Sentido? O texto, mudou nada. esse texto mudou, claro. Meu amigo, você quer pegar Não, nesse sentido? o Pai permanece Não em mim. vai. Gênesis 4:1 então. Não. Você quer ver o que é mudar o sentido? Não, Vai, Gênesis mudou, 4:1. Quer ver o que é mudar o sentido? mudou porque diz o seguinte, o Pai está em mim é uma coisa, agora o Pai está em união. União é a mesma coisa, vou dar um exemplo. Duas pessoas podem estar em união, mas nem por isso elas estão no mesmo, na mesma unidade. Porque eu posso unir com uma pessoa para fazer levantar um peso, para fazer um trabalho, em união, mas não quer dizer que seja a mesma pessoa, não quer dizer que esteja em Alex, unidade. Deus está em você? Quando você está falando sobre Ele, Deus está em você? Ele está em mim. Então, aqui Jesus está falando que Não Deus tem está união em mim. comigo, está em mim. Ué, Ele não tem união com você? União é duas pessoas que estão juntas. Uma aqui e outra do Então lado. você não Isso é está em união. união com Deus. Eu estou em unidade. Atos 17:30 fala que ele está ao nosso lado e que podemos Você está em colocar a união mão com Deus nele. ou não? Qual a Unidade. diferença entre unidade e união? A diferença entre A união, unidade e por união. exemplo, união é você ter união para fazer uma determinada coisa. E por isso você não está Isso no é mesmo o Pai. espírito. Está entendendo? Eu posso estar em união com ele para fazer um determinado trabalho. Certo? União. Para aquele trabalho. Mas eu e ele, nós dois, não estamos no mesmo espírito. Ou seja, não há unidade de pensamento entre nós. Então, união é algo que está distante. União está distante, tá Não, junto? uma certa distância. Ah. Mas veja Não bem, física. Física está junto. É como se fosse uma aproximação física, mas não Consegue explicar a espiritual. Trindade para mim? Mas aí Olha no texto. você tá, não, só, Não, não no- texto. só uma coisa, no Não, início, rolou e no ficou na início, mesma. viu? Pera, Não, Pedro, não, só fica entender. aí, ficou Peraí. vendo? Viu? Deixa eu só entender, no início Peraí. do versículo, Sinceramente. Então você está aqui desfazendo o que eu Peraí. Pedro, deixa eu só entender isso aqui, nesse versículo mesmo, Ladrão. viu, Adalécio? Versículo alterou. Muda tudo. Olha, muda isso aqui, união é O que mudou nessa? Olha, primeiro, muda pelo seguinte, muda porque o sentido Essa é a João é o Pedro seguinte, baseada no melhor texto. Essa não é nossa aí. é dizer, É outra coisa. olha, muda porque o sentido é dizer que Jesus não é Deus. Então, quando você bota união, quando se acrescentar, certo? Que já foi um erro terrível. Fazer uma Bíblia, certo? Com acréscimo, acrescentando, fazendo emendas. E quando E você a- colocar, e- um minutinho, primeiro a palavra união, significa o quê? Que aí vai satisfazer aquela ideia já preconcebida, que quando já foram fazer a tradução, já foram fazer assim no sentido de dizer, não, mas Jesus não é Deus. Então, se Jesus não é Deus, nós vamos fazer uma Bíblia e colocar nos textos que provam claramente que Jesus é Deus, nós vamos acrescentar. Só pegar um detalhe aqui. Nós vamos acrescentar palavras, vamos fazer acréscimo, porque nesses acréscimos que vamos fazer, essa Bíblia, a Bíblia que for traduzida, ela vai justamente com a ideia preconcebida dizer que Jesus não é Deus. Mas nos textos originais, na palavra de Deus, na tradução João Ferreira de Almeida, que é uma tradução que está acertada, porque é uma tradução que já vem sendo assim analisada, verificada,
E é uma tradução, uma das melhores traduções. Tá certo. Entendeu? Primeiro. Agora, por quê? Porque ela, em comparação com outras traduções, com outras versões, como a inglesa e outras mais traduções que existem, ela é uma tradução que é correta. Agora, a tradução Novo Mundo ela não é correta porque ela acrescenta, ela modifica texto, e esse texto é uma prova dele. Do que Sabe o que eu imaginei? Sabe o que eu imaginei? Sabe o que eu imaginei? Que seria perguntas. Não, mas ele expôs a... Certo? Eu imaginei assim. Deixa eu só falar minha posição. Senão eu saio e eu não vou terminar. Se todo mundo está bem fresco, Eu não vou terminar, porque ele expôs. Deixa ele falar, deixa Ele expôs até o final. responder agora. Então traz, vira pra cá. Vamos para o final, ainda existe muito assunto aí que... Vamos lá. Vamos lá, deixa eu explicar para quem assistir, inclusive para as pessoas que você for levar a fio. Muito bem, o que o Adaleste tentou explicar é o seguinte. Tentou não. Não, você tentou, vou explicar que você tentou. Você foi esforçado, mas foi Tá bom, infeliz. se diz sua boca, você Aqui fala o em que João, você quiser. isso. Aí é Aqui teu em João, pensamento. aqui em João, no Ainda bem que capítulo eu tenho 10. pensamento aí, hein? Aqui Essa frase que João, você falou é tua. eu vou provar. Não tem nada que Aqui em João, capítulo 10, Eu versículo 30. afirmei. Eu não interrompi você, sejam educados, por Tá favor. bom. Você vai ter o seu tempo depois, você pode falar, você volta para ele, você fala. Em João capítulo 10, versículo 30, ele disse que havia acrescentado a palavra união. Quando nós citamos para ele, o prefácio que ele já havia citado mostrando que era mentira, ou vamos usar em verdade, que eu não quero também chamar ninguém de mentiroso, né? Ele usou em verdade, que o prefácio não fala nada daquilo que foi falado. Inclusive estão aqui várias traduções para ele conferir. Segundo, João 10,30 fala exatamente como fala a tradução João Ferreira de Almeida. Eu e o Pai somos um. Então também não é verdade. Mas vamos agora dar valor ao que ele está falando. Ele citou, então, João... Só isso aí que está... Ele citou, só um detalhe, ele citou... Se você permitir, ele citou João capítulo 14, versículo 10, que diz na Almeida, eu vou ler na Almeida e depois vou ler no Novo Mundo, para que vocês analisem bem e quem estiver assistindo, julgue a coerência do assunto. Então eu vou colocar pau a pau aqui, né? Ou seja, o mesmo peso e a mesma medida. João 14, 10 em ambas as traduções. Então eu vou ler aqui a tradução João Ferreira de Almeida, João 14, 10. Diz assim: não crês tu que eu estou no Pai? É o Jesus falando, né? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Bom, se Jesus fosse o Pai, então não teria sentido ele falar que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim. Porque se o Pai está nele e ele é o Pai, então essa argumentação seria sem procedência. Mas isso vamos deixar para depois, vamos ao que ele falou. Ele disse que a nossa acrescentou, porque não fala que o Pai está em mim, está em união. Vamos ver se é verdade? Vamos lá. João 14, 10. Não acreditais que eu esteja em união com o Pai e que o Pai esteja em união comigo? As coisas que eu vos digo não falo da minha própria iniciativa, mas o Pai que permanece em união comigo está fazendo as suas obras. Em português é quintado, né? Então veja bem, ele está correto. Não estou acostumado com isso aí. Espera um pouco. Ele está correto quando diz... Sério, Pedro. Ele está correto quando diz que na tradução João Ferreira de Almeida, só um detalhe, na tradução João Ferreira de Almeida, João 14, 10, fala que Jesus falando, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então fala mesmo isso, Almeida. Ele está correto quando diz que a tradução do Novo Mundo fala que eu, Jesus falando, eu esteja em união com o Pai. Ele está correto. Existe em união? Existe. Existe em união aqui? Não, não existe. Qual das duas traduções está certa? Qual das duas traduções está certa? Bem, vamos agora entender. Essa argumentação dele é para provar, como ele mesmo disse, qualquer um pode assistir a fita, que o fato de Jesus falar que o Pai está em mim, é que o próprio Jesus, substancialmente, é a mesma pessoa do Pai. Certo? Então, segue-se que Jesus é Deus. Óbvio. Por quê? Porque João 14, 10 diz isso. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Bom, então vamos usar a mesma regra. Vamos comparar de novo as Escrituras. Vamos adiantar alguns capítulos. João 17. Rigo, pega o contexto aí. Não, só um segundinho. Só um segundinho. Vamos, só um detalhe. Só um detalhe. Não atrapalhe, por favor. Já tem os textos já. Por favor, espera um pouquinho. Nós vamos fazer a mesma... Espera um pouquinho. Nós vamos... Se eu pegar... Sentiu o drama, Dá né? licença um pouquinho. Só um detalhe. Eu não interrompi Isso você. é carta marcada. Se eu... Dá licença. Tá com ar na mão. Se eu citar... Só um detalhe. Educação, você não tem condição. Educação. Espera um pouquinho. Vamos ter educação, por favor. Eu estou respeitando as suas palavras. Não vou ser... Se eu fosse para João 14, 28, que a ideia é fulminante, realmente eu estaria saindo do assunto. Realmente eu estaria saindo do assunto
porque eu estaria falando de outra construção gramatical. Eu vou pegar aquilo que você apresentou como base. Você apresentou como base João 14:10. 14 que pai é maior que eu. Então dá licença. Só para, aquilo atrapalhou tudo. João 14:10, Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai em mim. E aquilo, Pai, eu estou em união com o Pai. E o Pai está em união comigo. Qual das duas traduções está certa? Então vamos pegar agora uma construção, mesma coisa. Vamos ver se isso prova que Jesus... Se isso prova que Jesus é o Pai, porque ele falou, eu estou no Pai e o Pai está em mim, isso significa que seja algo a mais do que está unido a. Se isso é verdade, então vamos usar a mesma argumentação, porque a construção gramatical é a mesma. Em João, a sua tradução vai dizer. Então vai, então fala. João 17, eu vou ler na tradução João Fez Almeida. 17 o quê? João 17, 21. Então veja só, João 17, 21 em diante, diz assim, para que todos sejam um, falando ele pelos seus apóstolos, hein? Como tu, ó Pai, o és em mim. A construção é a mesma, o Pai é nele, tá vendo? E eu em ti. Agora, olha o que acontece. Surpresa, que também eles sejam um em nós. E agora, meu filho? Agora os apóstolos, não, quem tiver assistindo a fita vai entender. Não entendi nada. Agora os apóstolos, não, nada de surpresa, você não entendeu nada da surpresa. Olha, os apóstolos agora, eles haviam entendido, veja bem, os apóstolos agora haviam entendido as palavras de Jesus. É outro assunto. Note bem. Você mudou completamente o contexto aí, meu. Os apóstolos, olha o que diz aqui. Claro que é, não adianta não. Para que todos, olha só, o Pai é nele e ele no Pai. Olha o que ele fala agora. O mesmo Jesus, a construção, as frases, para que todos sejam um. Ele está dizendo aí da oração sacerdotal dele, rapaz, depois que ele ia subir ao Pai. Deixa ele falando lá, vem cá um pouquinho. Ele vai pregar o testemunho de Jeová. Está pregando para você de Jeová. Para você que é acima de Jeová, o Evangelho, prefere o Evangelho. Olha o que diz aqui. João 17, 21. É um texto que mostra, dá licença um pouquinho, é um texto que mostra claramente a fraqueza da argumentação dele. Eu vou explicar por quê. Você entendeu, Antoninho? Veja bem, o texto que ele mostrou, o texto que ele mostrou diz assim, ó. O texto que ele mostrou diz assim, ó. Não conturba que não adianta. Não falou nada, você está pegando outra coisa. O texto que ele mostrou, Você mudou o contexto aí. o texto que ele mostrou diz assim, ó, Jesus dizendo que o Pai é em mim, Você foi para lá. certo? Ele diz que não é união, é mais do que isso. O Pai está em mim e eu estou no Pai. O próprio Jesus disse, estava orando, pedindo para o Pai, se ele é o Pai, ele ia lá para quem? Então nós temos um Jesus aí esquisito. Três pessoas, querido, Trindade. Então nós temos Jesus orando, mesmo que fosse, não é o que ele está falando, não é. Mesmo que fosse, como explicar a sequência que fala, ele pedindo para os discípulos, os 12 apóstolos, né, no caso 11, porque um havia de traí-lo, ser um, assim como ele era um, que era o texto que ele citou inicialmente. O texto que ele citou fora totalmente, ele citou, não, nós mostramos, né? Ele citou totalmente fora de contexto. É João 10:30. Eu e o Pai somos um. Foi o primeiro texto que todo mundo ouviu. Aqui está gravado. Foi o primeiro texto. A temática era ser um com o Pai. Para consubstanciar isso, ele pegou o texto de João 14:9, ou melhor, 14:10. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Querendo mostrar que o Pai é um nesse sentido com o Filho. Como explicar agora a mesma construção aqui, ó? Tá vendo? Que os discípulos haveriam de ser um. E ele fala, assim como eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Ele está dizendo aí depois da Não importa se é oração, não importa se é oração, aí, meu querido. não importa se é oração, se é discurso, o pedido é o mesmo. Posso falar agora depois ou não? Você percebeu? Deixa ele Pode dar falar. réplica aí, ó. O pedido de Jesus, não importa se o assunto era discurso, se o assunto era pregação de casa em casa, onde Jesus estava falando. O que ele estava falando é que importa. Ele vai mencionar agora que o assunto é outro. Para começar, o assunto não é outro. Para começar, o assunto não é outro, porque o assunto é ser um com Deus. Eles dizem que é ser um em Deus, e o próprio Jesus ser Deus. O Pai está em mim e eu no Pai. Então isso prova que eu e o Pai somos um, no sentido de ser um em substância. Mentira, maldosa, diabólica e fraca de argumentação. O texto de João 17, 21 ao 23 mostra isso. O texto não é porque vocês não são acima de Jeová, estão aprendendo. João 17, 21 ao 23, Jesus fala que eles sejam um, note bem, que os discípulos sejam um, da mesma maneira, ó, como eu sou um com o Senhor, ou, como a tradução fraca deles verte, aqui ó,
para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és. Ó, o verbo é o mesmo. Ó. O és em mim e eu em ti. Então lá João 14:10, ó. O Pai em mim e eu no Pai. Né? Que também eles sejam um em nós. É o mesmo verbo. A palavra grega que vocês não conhecem é ren. E é a mesma palavra. Então, por favor, eu não quero aqui, veja bem, eu não quero aqui pisotear ninguém, é até injustiça fazer isso com vocês. Só que vocês estão usando uma argumentação inteiramente fora de contexto e que vem simplesmente, na argumentação que você escolheu o caminho, que você escolheu trilhar, vem a provar inteiramente que você está equivocado. Posso dar uma regra? Fica à vontade. Bom, primeiro é o seguinte, o texto que foi usado inicialmente foi não creia que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Jesus falou isso com relação de que havia unidade dele com o Pai. E por assim dizer, ele... Posso só conferir? Ele é Deus. Desculpa, não ter preparado. Posso só conferir nessa Bíblia aí? Jesus, ele é Deus. Porque quando ele tem a autoridade para falar esta frase é porque ele diz que ele é Deus. Que eu creio que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Então essa palavra mostra que o Pai, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Nessa trindade existe uma unidade. Na trindade que Pai, Filho e Espírito Santo é um. E nessa palavra aqui que Jesus falou claramente, ele mostrou que o Pai está em mim e que ele está no Pai. Aí, nesse texto aqui, Jesus disse que há a unidade dele com o Pai. No texto que você referiu, que já é outro assunto, Jesus já está falando para em outra situação, que é na oração sacerdotal. Aí Jesus ele quis fazer assim uma declaração. Aí já é uma declaração. Neste momento ele não referiu. Ele falou antes na declaração? Ele não se referiu na questão da unidade com o Pai, no sentido de ele ser Deus. Porque ele diz que é Deus, não só nesse texto, mas em muitos textos, quando ele mesmo diz que ninguém tem poder para perdoar pecado, a não ser o Pai ou o Filho. E para vocês verem que o Filho tem poder para perdoar pecado, então ele falou para aquele paralítico, levante e anda. Então, somente Deus pode perdoar pecado. E Jesus é Deus porque ele perdoa pecados. Outra coisa, tanto isso foi verdade que os próprios fariseus estavam próximos e muitas vezes pegaram em pedra para apedrejá-lo. Por quê? Porque os fariseus, os sacerdotes, os religiosos, como eles conheciam as Escrituras, eles estavam entendendo claramente que Jesus estava dizendo que era Deus. Então Jesus não é mentiroso quando ele falou que só Deus tem autoridade para perdoar pecados. Os fariseus falaram isso, só Deus tinha autoridade para perdoar pecados, e Jesus vem e diz que ele também tem poder, tem autoridade para perdoar pecado, então Jesus é Deus. No texto de João 17, ele quis apenas fazer uma declaração com seus discípulos, que ia ficar no mundo, mas no sentido que havia unidade dos discípulos com Jesus. Por quê? Porque nós aprendemos de Jesus. Nós somos ovelhas, nós somos discípulos de Jesus. E o discípulo, ele tem, na verdade, unidade com o seu mestre. Por quê? Porque ele recebeu do seu mestre. Desde quando? Jesus ele entrou no nosso coração, através do Espírito Santo. Então, nós passamos a ter unidade com Jesus. O texto de João 17 é uma declaração de unidade de Jesus com seu rebanho, com as suas ovelhas. O texto citado anteriormente, em João 14, é outro sentido que Jesus quer dizer. Jesus afirmou que ele é Deus. Outra coisa, o Gregório, que é testemunho de Jeová, é claro que ele pega os textos isolados. Por exemplo, o versículo que ele usou é de João 14, 28, dizendo que o Pai, Jesus referiu que o Pai é maior do que eu. É claro, Jesus ele disse também que ele é filho do homem. E como filho do homem, ele tinha natureza humana. Então ele era também homem, totalmente homem. E aí eis o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Que Jesus, ele é totalmente homem e é totalmente Deus. Este é o mistério de Deus. Mistério que só entende quem tem o Espírito Santo. Não é o caso das testemunhas de Jeová. Não tem o Espírito Santo, não crê no Espírito Santo como uma pessoa, naturalmente não vai entender essas coisas que são coisas espirituais. Então, naturalmente, quando Jesus disse que o Pai é maior do que eu, ele está falando como filho do homem, porque, segundo Hebreus capítulo 2, ele diz que se fez menor do que os anjos. Jesus teve a sua dispensação. A dispensação de Jesus foi a dispensação do Filho de Deus que veio ao mundo.
se tornou homem, se esvaziou, se tornou servo. Naturalmente, é claro que Jesus muitas vezes disse que o Pai é maior do que ele. Naturalmente, deu essa referência, que ele fazia o que o Pai mandava, que ele foi enviado pelo Pai. Então, nesse texto, que fala que o Pai é maior do que eu, Jesus quis dizer, quando Jesus, ele se referindo, que ele também era filho do homem. Mas nós sabemos que Jesus também é totalmente Deus, porque ele foi glorificado, subiu aos céus e ficou à destra de Deus. Então Jesus, ele teve a sua dispensação. Enquanto estava cumprindo a salvação do homem na terra, ele muitas vezes fez referência ao Pai, é natural, porque ele é filho do homem também. Mas quando Jesus subiu aos céus, ele foi glorificado. Mas mesmo na terra, ele defendeu, ele mostrou, fez referências que só faria quem de fato era Deus. Como, por exemplo, perdoar pecados, né? Só Deus podia perdoar pecados. Ele também, aquele cego que ele o havia curado, que colocou lodo nos seus olhos, quando teve um encontro com Jesus, ele o adorou. Quando ele soube, Jesus revelou para ele que Jesus era o Messias, Jesus é o Filho de Deus, o Messias, ele o adorou. E que só adora a Deus. A Bíblia diz na lei que só deve adorar a Deus. E na tradução Novo Mundo, diz prestou homenagem. Quer dizer, já é uma deturpação, já é uma modificação pré-concebida dos textos. Porque os textos originais, dos quais a tradução João Ferreira de Almeida se baseou, realmente foi uma tradução que se aproxima muito com as traduções, com as versões existentes, as corretas. Então, nesse texto diz que aquele homem que fora curado, ele o adorou. E só deve adorar a Deus. Então, Jesus, naquele momento, ele não recusou aquela adoração. Então, se você vai pegar uma outra Bíblia, como a tradução Novo Mundo, diz que prestou homenagem. Então, isso é uma deformação da palavra, é um acréscimo e modificação. Então, eu respondo ao que ele falou, querendo dizer que Jesus não é Deus, usando textos isolados, como ele usou esses dois textos aí, que eu já dei a explicação, e a explicação correta é essa. Bom, uma coisa ninguém muda, né? Uma coisa ninguém muda e é bom entender. O que ninguém muda é que o texto que ele citou inicialmente foi João 14:9. Nós não, de forma alguma, 14:10, né? Não havia a repetição de Filipe, né? João 14:10, Jesus disse: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. É interessante que ele falou que João 14:28, que é o mesmo contexto, alguns versículos para frente, o mesmo contexto, ele fala: o Pai é maior do que eu. Então aqui, embora seja... Só não interromper você. Embora seja alguns versículos para frente, o mesmo contexto, com o mesmo fôlego que ele falou as palavras do versículo 10 e 11, ele falou aqui do versículo 28. O Pai é maior do que eu. Agora veja bem, respeitando isso, veja bem, em João capítulo 17, veja bem, mesmo ele falou agora que João 17, olha só, preste bem atenção nisso. Em João 17 ele falou que é outro assunto, porque aqui os discípulos e não sei o que lá. Só que ele esquece que argumentou em João 14:10 que o Pai está em mim e eu no Pai, mostrando que Jesus é Deus. Então veja, e citou ainda João 10:30, eu e o Pai somos um. E se esquece que o versículo 21, que ele diz que é outro assunto, que eu tirei fora de contexto, ele esquece que graças a Jeová, né, tem o versículo 22 também, tem só o 21. E o 22 fala assim, ó, Jesus prossegue: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. É um outro ponto, hein? Jesus dando a glória dele, note bem, que Deus deu essa glória para ele, aos seus discípulos. Sendo que a Bíblia fala, em Isaías capítulo 42, que Jeová não partilha da glória dele com ninguém. Então Deus não partilha da sua glória pessoal com ninguém. A palavra partilhar glória com alguém é a palavra grega sundoxazo, partilhar da glória com outros. Jesus diz aqui que partilha a sua glória com outros. Jeová diz que jamais partilha a sua glória pessoal com outros. Então isso já mostra que os dois não são o mesmo. Mas olha esse detalhe, ó. Olha como o assunto é ser um. O versículo 22 fala: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Veja agora o detalhe: para que sejam um,
como nós somos um. Então acabou o assunto. Mesmo que fosse outra época, outra dimensão, as palavras seriam essas e verdadeiras porque vieram de Jesus, para que sejam um como nós somos um. Então, se Jesus está em Deus, como ele quer dizer, e Deus está em Jesus, e subsequentemente eles serem um, significa que Jesus é Deus. Então, João Evangelista é Deus, Mateus é Deus, todo mundo. Por quê? Para que eles sejam um como nós. Isso não sou eu que digo, a Bíblia diz. E diz no mesmo contexto que, infelizmente, você não enxergou. Aqui mostra isso. Mostra o versículo 3 também. Não adianta. Então, isso é muito claro. A Bíblia em João 17,3, quando ele menciona, então ninguém muda esse fato. O fato de que Jesus... Ninguém muda esse fato. O fato de que Jesus falou que assim como ele era um com o Pai, ninguém muda isso. Ninguém muda esse fato. Jesus falou isso. Assim como ele era um com o Pai, assim como ele era um com o Pai era um nele. E ele mostrou que da mesma forma os apóstolos deveriam ser um nos dois. E agora, nos dois? Então não são dois. Perceberam? Qual é a palavra? São três, mas eu não mostrou o Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo aqui? No texto que você apresentou, não nem apareceu. Tem essa, bem lembrado. O Espírito Santo não apareceu aqui em nenhum momento. Outra coisa, você está querendo usar lógica. Isso é muito claro. E a Bíblia não precisa usar lógica. Agora tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa. Agora que eu vinho mais ainda. Aqui, depois ele falou que o Jesus era carnal, né? Até hoje estou esperando ser mais aí. Então, só um detalhe. Jesus era carnal. Então Jesus estava como homem. Jesus estava como... Jesus estava como homem, então por isso que Jesus disse o Pai é maior do que eu. E alguns dizem até que Jesus era humilde, o que deprecia. Nós começamos para entrar leigo no negócio, né? Jesus, veja bem, ele disse que Jesus era homem, que Jesus então Jesus era humilde, por isso que ele falou, o Pai é maior do que eu. Então isso, então, veja bem. Você está me colocando palavras, eu quero falar na boca dele aí agora. Veja bem, a Bíblia nos mostra que não, você está querendo que ele falou. Você não disse que Jesus era homem? Jesus não era homem? Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele não era humilde também? Jesus não era humilde? Sim, ele submiu. Sim, mas não era humilde? Jesus não era humilde? Sim, claro que é. Então, é isso, exatamente. Porque Você nunca disse para ninguém que Jesus era humilde? Zacarias 9,9 fala que um rei viria de forma humilde, inclusive. Jesus não é humilde? Mas você usou outra palavra humildade. Mateus 11, 28, 29 fala, vinde a mim. Você falou, está filmado. Você deve ter falado outra coisa. Porque você disse que Jesus era homem, que era humilde. Você não disse que Jesus era humilde? Jesus é totalmente homem. Ele é filho do homem. Não tem problema. Isso aí é para ganhar tempo. Vamos lá. Então aqui a Bíblia nos diz claramente. Essa argumentação de João 14, 28, que Jesus era homem, né? Ou mesmo, nem que ele não tenha dito, alguns dizem, né? Jesus ele falou isso porque era uma humildade da sua parte, o Pai é maior do que eu, né? Primeiro, Jesus não ficou sempre na posição de homem. Segundo, eu não falei que ele falou isso porque ele era humilde. Eu falei que... Não tem problema então. Então vamos descartar isso. Em primeiro lugar, vamos descartar isso. Em primeiro lugar, humilde também Deus era. Não sei falar que Deus é humilde. Eu disse que era o Pai é maior do que eu porque ele era humilde. Não falei isso. Não, porque era homem. Eu falei que ele era homem. Isso. Exatamente. Isso aí eu falei. Agora, falar que ele falou isso porque ele era humilde... Você falou, então retira o que você falou, para não. Não, você disse que ele se humilhou. Você disse que ele se humilhou? Claro, mas ele está... Deus, Jesus se humilhou, querido. Nós estamos dizendo o seguinte, pela glória que ele se esvaziou. Mas ele não era humilde? Ué, a palavra diz que Jesus... Uma pessoa que lava o pé dos apóstolos... se esvaziou para se tornar homem. Olha o que eles estão questionando. Uma pessoa que lava o pé dos apóstolos... Estou querendo corrigir. Está corrigindo coisa que nós não falamos. Eu só quero corrigir o seguinte, que você falou que Jesus... que eu disse que ele é humilde, por isso que ele falou que o Pai é maior que ele. Eu não falei isso. Eu falei o seguinte. Só isso, que Jesus, como ele é filho do homem, ele é totalmente homem também, que ele é totalmente Deus, totalmente homem. Ele falou essa frase, esse versículo ele disse que o Pai é maior do que eu. Então vamos lá. Então, vamos ler então uma posição de Jesus enaltecida já. 1 Coríntios, Jesus no céu. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 27 e 28. Como que é? 1 Coríntios 15, 27 e 28. Paulo já estava escrevendo, certo? Um bom tempo já havia se passado. E agora nós temos aqui Jesus já enaltecido. Certo, ressurreto. Na sua forma já enaltecida. Ressurreto. Você concorda com isso ou não? Peraí. Jesus morreu em 33 era comum, isso aí foi escrito em 55 era comum. Tudo bem, claro, já está ressurreto. Né? Claro. Tá certo. Vamos lá, está. Então vamos ler. Pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Mas quando diz que todas as coisas foram sujeitas,
é evidente que se excetua, ou seja, exceto, menos, àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Mas quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então agora Jesus é enaltecido, no céu. Então o próprio Filho também se sujeitará, também mostra que ele vai fazer igual as outras pessoas estão fazendo. A conotação é a mesma, também. Ele vai na casa do João, eu também, quer dizer, eu também vou na casa. Percebeu? A conotação é a mesma. Mas quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus, o Deus onipotente, majestoso, cujo nome é Jeová, não existe ninguém semelhante a ele, seja todas as coisas para com todos. Todos aqui envolvem inclusive Jesus, o Filho. Queria que você explicasse esse texto para mim, inclusive, né? Guarde para você explicar. E o outro texto que você vai aproveitar e explicar, curto, então vamos só ler. Vai explicar esse texto. Está em Revelação, até vou ler na tradução Almeida, para ficar mais fácil, tá mais habituado. Revelação capítulo 1. Revelação capítulo 1. Jesus enaltecido chegando aos céus. Né? Jesus enaltecido chegando ao céu. E daí, Revelação, o Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então aqui nós temos o enaltecido Jesus, precisando Deus revelar alguma coisa para ele ainda. Né? É porque se você analisar Mateus 24:36, né? Acerca daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus. Não, Né? Apocalipse o que você falou? Apocalipse? Apocalipse. Você não achou ainda? Vocês nem estão não. Apocalipse 1. Você manda um texto e logo vou seguindo a outra, querido. Calma. O primeiro, agora vou passar pro outro. Apocalipse, tem que ser mais lento. Tem que ser Apocalipse rápido. 1. É Apocalipse 1. Tá Mas tem que certo? ser rápido, não é assim. É Apocalipse 1. Não é computador, rapaz? Fica Mas computador ele nele. tinha achado, fala assim, Tá. Eu não tô Apocalipse Eu 1. quero saber um. Pode ler o texto. Então diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então aqui apresenta a revelação de Jesus Cristo, e Deus precisou revelar alguma coisa para Jesus, porque ele não sabia. Porque se ele soubesse, vai revelar para quê, né? Percebeu? Isso é um exemplo do que diz Mateus 24:36, quando Jesus disse: acerca daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, note bem o Jesus dizendo, ó, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Porque são personalidades diferentes. Até a Bíblia trinitariana, até a Bíblia trinitariana, que é da Igreja Católica, mãe dessa doutrina que eles estão aí como filho adotivo, certo? Até a Igreja Católica reconhece isso. Para vocês. Percebeu? Então veja bem. Testemunho. Aqui, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então foi preciso Jeová revelar algo para Jesus, que Jesus não sabia. Se Jesus não sabia, lógico. Percebeu? Então note que nós não estamos aqui depreciando as qualidades e a postura, a posição de Jesus. Não. Nós estamos meramente condizendo o que a Bíblia ensina com a posição que Jesus falou. Em João 5,41, a glória que eles querem dar a Jesus, que é a glória de Deus, é uma glória que ele diz o seguinte, ó, João 5,41. Ele Deixa diz eles assim, ó, achar também. Deixa eles acharem. E E depois eles vão ter que explicar esse texto, né? Eles vão ter que explicar esses três textos aí. Não, o primeiro de cada vez, né? 1 Coríntios 15, 27 e 28, Revelação capítulo 1, versículo 1, e João 5,41, não aceito ou não recebo glória de homens. Você pega os textos já que você... Repete novamente. 1 Coríntios 15, 27 e 28. Primeira João 5, né? Não, João, Evangelho de João. Não, é Apocalipse 1. Primeiro era Coríntios, não era 15? 15, 28. 15, 28. 15, 27, 28. Vamos primeiro nesse. Vai? Outra, já que você está em Coríntios, viu? Já que você está em Coríntios, Vamos ver Coríntios, vamos ver. Vamos, etapa. Já que você está em Coríntios, você aproveita. Você usou textos isolados, né? Já que você está em Coríntios, Como sempre aproveita. vocês usam textos isolados, vamos pôr os textos isolados. Né? Então vamos lá. Eu vou falar Não, sobre tem textos isolados. que tem seu- Explicação do 15, 15, quanto você falou? 27, 28. 27 e 28. Ele Tem um diz, contexto atrás. porque todas as coisas... Vou ler o texto. Muito Um bom. pouquinho atrás. Você vai ler o primeiro mês 15. Porque todas as coisas sujeitou debaixo 25 aí, galera. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente foi aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Muito bem. O texto até é interessante isso aqui, mas o nosso amigo aí, ele voltou no mesmo ponto. Aquele mesmo ponto que foi falado. Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Se nós fazemos um relato assim da história de Deus para a humanidade, nós vemos o seguinte:
que primeiro, o Pai desceu no Sinai e deu a lei para o povo se basear, conhecer a Deus. O Filho, ele desceu na encarnação. Então, durante a encarnação, na dispensação da encarnação, ele se tornou menor até do que os anjos. Então, por isso que Jesus estava sujeito ao Pai. E no momento que ele estava sujeito ao Pai, no momento que ele estava na dispensação, a dispensação do Filho, naturalmente, quando todas as coisas completassem, como de fato se completaram, Jesus morreu na cruz e consumou a salvação eterna, então ele entregou todas as coisas ao Pai, porque ele entregou aquilo pelo qual ele veio. Ele entregou a igreja, ele entregou a obra que ele fez, ele foi enviado do Pai. Então é natural, como aqui no texto diz, quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará. Esse texto aqui, naturalmente, significa que ele estará entregando ao Pai a obra que ele fez. E diz aqui, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, naturalmente, Jesus terminou a sua dispensação como Filho, como aquele que veio para salvar a humanidade. Por isso que Jesus disse que o Pai é maior do que eu, como ele mesmo disse. Outro texto ele diz também que Hebreus, que Jesus se tornou até menor do que os anjos. Então, que nessa dispensação, naturalmente, Jesus foi submisso ao Pai. Então, como submisso ao Pai, quando ele consumou a obra de salvação, ele entregou todas as coisas de Deus. E se sujeitou a Deus, porque ele também é Deus. Desde quando ele está sentado, foi assentado à destra do Pai, ele também mostrou claramente a destra do Pai, que ele é Deus. Então significa que esse sujeitar aqui, essa palavra aqui, sujeitar, significa que ele entregou todas as coisas, como filho obediente. Porque, inclusive, no texto de Filipenses 2, ele diz que ele também obedeceu ao Pai, obedeceu até a morte, ou seja, ele entregou todas as coisas ao Pai, foi sujeito, se sujeitou todas as coisas, para que tudo fosse consumado. E depois de tudo consumado, realmente, como ele sempre foi Deus, mas por uma dispensação se tornou menor, então quando ele completou a obra, então todas as coisas foram sujeitas a Deus. E ele, quando foi glorificado, naturalmente, ele voltou à posição que ele sempre foi e é Deus. Então por isso que Deus aqui diz, termina o texto, para que Deus seja tudo e em tudo. Completou-se a obra. Agora, Jesus, que está claramente aqui, significa que Jesus, por um momento, foi menor e quando ele completou a obra, ele voltou ao que ele era, que sempre foi Deus. Então é isso que o texto quer dizer. Ele está dizendo aqui, quando ele está usando o texto aqui, a palavra sujeitar, ele pensa que Jesus é sujeito a toda a vida. Sobre o céu está sujeito, é como se tivesse um pai e um filhozinho, sempre vai ser obediente lá na glória também. Isso é uma inverdade, é uma coisa que não tem fundamento nenhum, é até uma falta de conhecimento profundo das Escrituras. É como nós sempre estamos ouvindo, né? Se baseia em texto isolado. Em texto isolado, você vai dizer absurdos da Bíblia, se basear em texto isolado. Mas nós não nos baseamos em texto isolado, nós entendemos a palavra como um todo. Essa é a explicação que eu dou para você não explicou esse texto. Ele fala que ele se colocará, está no futuro. Meu amigo. É duro, hein? Como? É duro, ainda bem que é filmado. Dá licença um pouquinho. Mas o cachorro correndo atrás do rabo. E você Olha, onde estava aí? Meu amigo, não tem problema. Eu não vou comentar. Deixa eu ler o texto para você, daí você fala. Deixa eu ler o Ele texto. fez uma pergunta, tem que Deixa eu responder. Não, você perguntar, você vai responder. Não, ele está no céu ou está na terra aí? A palavra de Deus diz que Jesus, o próprio Jesus mesmo disse que eu sou o primeiro e sou o último. Não existe a concepção para Deus, que é Senhor de todas as coisas. O próprio Jesus disse, eu sou o primeiro e sou o último. Então quando ele fala aqui usando o verbo, se assujeitará, se assujeita, Deus disse, eu sou o mesmo ontem, sou hoje, eternamente. Não existe a concepção de tempo para Deus. Ele está desinformado. Existe para Deus tempo? Mas quando ele estava na terra, ele era... Ele está desinformado, porque ele está querendo colocar aqui verbo, como se Deus ele tivesse preso a um calendário. Só mesmo na mente, desculpe eu falar, somente na mente de uma pessoa que não conhece a palavra pelo Espírito, conhece na lógica, né? Que vai querer prender Deus a tempo, se sujeitará, você sujeitou. Realmente, vocês vivem pela lógica. É verdade. Você não disse.
Mas a Bíblia diz... Tá bem. Eles estão afirmando aqui. Algo ilógico é algo irracional. Eles estão afirmando aqui que vivem pela lógica, que entendem tudo pela lógica. Muito Como os bem. fariseus não viviam na cura de Jesus. Havia, eles entendiam, eles aceitavam quando Jesus curava. Você Só um vai... minutinho. Não, você está puxando as coisas, vamos para o professor. Ele disse que entende a palavra pela lógica. E eu digo uma coisa. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Como é que o próprio Jesus que disse, se crer, que é um ato de fé. Você deve ser A pergunta que o Pedro fez foi a pergunta aqui. Isso está no céu ou na terra? A pergunta dele foi essa. Até que não deve ver você saindo de Olha, eu vou ler um texto, Sempre foi eu vou roubando. ler o texto, eu vou ler o texto, olha, em respeito, até sem nenhuma palavra a mais, eu vou colocar a coisa de uma forma bem equilibrada. Foi levar? Em 1 Coríntios capítulo 15, Você vai versículo... entender o que ele está falando. É bom porque vai aparecer na filmagem, eu não quis Em fazer 1 nada. Coríntios capítulo... Não, está escrito, mas ele está... O Pedro arrogante, ele é, nunca mudou. Respeito, né? O Pedro não conhecia. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27 e 28, Aprender a tradução que ela está concatenando com a João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia da linguagem de hoje, ela é muito usada, inclusive, na classe evangélica, até o seu prefácio mostra isso, né? Aqui, uma versão que foi feita até para melhorar, João Ferreira de Almeida. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27 e 28, fala assim, ó. Vamos ver se é a posição que ele colocou. Ele diz que Jesus morreu e foi ao céu apresentar as coisas a Deus para que ficasse, né, assim como Deus é. As Escrituras Sagradas dizem, Deus fez que ele, Jesus, dominasse todas as coisas. Então note, Deus fez que ele dominasse. Então ele não dominava. Deus fez. Quanto à observação que foi perguntada se existe tempo para Deus, é lógico que em se tratando de sua natureza, não existe. Mas em Gênesis 18 e 21, Jeová fez uma promessa a Sara, no tempo certo retornarei a ti. Então existe tempo para Deus, lógico. Existe até porque ele criou, né? É lógico que existe. Então diz, aí a pergunta é diferente. Se ele está preso ao tempo, ele está preso ao compromisso e por sua vez preso ao tempo. Jesus não está preso. As Escrituras Sagradas, Jesus está preso ao tempo. Jesus do tempo certo ele veio e dá a sua vida. Mas ele está preso ao tempo? Ele esteve preso dentro desse arranjo. Ele esteve compromissado no arranjo. Não gosta de interfúgio. Eu pergunto a pergunta, ele está preso ao tempo? 1 Coríntios capítulo... Por favor, deixa ele ler. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27, diz assim, Mas por que você está dizendo? as Escrituras Sagradas dizem, eu só vou ter respeito pela Bíblia, eu vou ler um texto, eu vou parar. Você lê e fica quieto, deixa ele ler lá. Tá bom, vai. As Escrituras Sagradas dizem, Deus fez que ele dominasse todas as coisas. Eu volto a dizer, ele não dominava todas as coisas. Deus fez. Isso só se ele rasgar a página da Bíblia e jogar fora. É claro, o apóstolo Paulo ele abre uma margem aqui, né? Para entendermos mais ainda. É claro que as palavras todas as coisas não incluem o próprio Deus. Olha como dói, olha como dói. É claro, olha como dói. É claro que as palavras todas as coisas não incluem o próprio Deus, que faz que Cristo domine tudo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então ele mesmo, o Filho, se colocará, verbo no futuro. Não é o passado que ele apresentou o seu corpo após a sua ascensão. Aqui é quando tudo acontece. Mas quando tudo for dominado, quando Cristo por sua vez cumprir em detalhes com o seu reinado, então ele mesmo, o Filho, se colocará debaixo do domínio daquele que fez que ele dominasse todas as coisas. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Na mesma carta de Paulo aos Coríntios, aqui mesmo, no capítulo 11, para mostrar que isso aqui não é uma regra isolada, na mesma carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, mostra no versículo 3, mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todos os homens, que o marido tem autoridade sobre a esposa, e que Deus tem autoridade sobre Cristo, e Cristo já estava no céu. Então se Cristo é Deus, alguém tem autoridade sobre ele? Mas querido, você percebeu? Mas as personalidades aí, não tem personalidades aí para Deus? Então tem uma personalidade menor, você percebeu? Olha a pergunta dele. Não tem personalidade para Deus, para o Filho e para o Espírito Santo? Mas cara, é Pai, Filho e Espírito Santo. Para o Espírito Santo não tem personalidade, você vai aprender daqui a pouco. O Espírito Santo você aprende daqui a pouco. Agora quando o Filho você vai aprender agora. Mesmo que eu não devia ter vindo aqui, viu, então veja, a Bíblia é clara em dizer isso. A Bíblia é clara, que fala que Deus tem autoridade sobre, note bem, sobre o Filho, assim como
O marido tem autoridade sobre a sua esposa. A esposa está sujeita ao marido. Você percebeu? Cristo tem autoridade sobre o homem. Da mesma maneira, Jeová tem autoridade sobre ele. Um outro detalhe interessante. Cristo na terra. Não, aí ele está no céu. Aí ele está no céu. Ele estava na terra. Em revelação, ele está no céu também. Vamos pegar nesse sentido aqui que está falando. Então veja, um outro detalhe Em interessante. Coríntios 11, Cristo na terra. Quem falou isso? Foi escrito no ano Aqui está falando de 55. Paulo, Cristo na terra. Quando ele estreou isso, já Ele está perdendo tempo. Não adianta, quer dizer, quando ele escreveu, ele escreveu. Então ele está aqui na Terra ainda? Viu? Então vamos lá. Historicamente, vocês estão Não, Então vamos isso lá. aí, ele mil está na de Terra ainda. quilômetros. Então vamos lá, vamos entender só um no segundinho. Brasil ouvir isso. É? Só um segundinho, vamos lá. E no Brasil é uma seita que não conhece nem a Bíblia. Não sabe nem o que Vamos lá. Tem mais outro texto lá. Olha aqui, a Bíblia mostra em 1 Coríntios 2,16, né? É interessante que o apóstolo Paulo, olha que interessante, ele fala aqui sobre Jesus Cristo ter o reino. Então, note, Jesus estar no céu, enaltecido. E no capítulo 2, 2 Coríntios, versículo 16, Paulo fala assim, ó: pois quem veio conhecer a mente de Jeová para o instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Espera, como é possível ter a mente de Cristo e ainda assim não conhecer a mente de Jeová? Se Jeová é o próprio Jesus Cristo, ou a mesma pessoa, ele está no sentido um no outro, no sentido de ser pessoa, como é que é possível ter a mente de Jeová, aliás, ter a mente de Cristo e não ter a mente de Jeová? Como é possível ter a mente de Cristo e ainda assim não conhecer a mente de Jeová? Você percebeu? Mostrando que existe uma limitação entre Cristo e Jeová muito grande. Muito grande. E Cristo já tinha sido aqui ressuscitado. Outro ponto que foi colocado, que os fariseus queriam apedrejar Jesus, porque Jesus falava que era Deus. Isso não. Isso foi, vale a pena acrescentar, que foi uma conclusão errônea dos fariseus. E quem afirma isso está se colocando no mesmo nível dos fariseus. Porque Jesus nunca afirmou ser Deus. Informações errôneas que você fez. Jesus nunca afirmou ser Deus. Ele afirmou. Então vamos abrir a Bíblia agora. Vamos abrir a Bíblia agora em João 10:30. Foi palavra na boca da gente. João 10:30, quando Jesus disse: eu e o Pai somos um. Veja a conclusão que os fariseus, aqueles fariseus hipócritas, desfavorecidos do conhecimento exato, o que eles falaram? Só ler o contexto. Ó. Mais uma vez os judeus apanharam pedras para o apedrejarem. Então vamos entender o contexto. Jesus falou: eu e o Pai somos um, vinha de um contexto. Diz o quê? Que eles pegaram pedras para atirar em Jesus. No versículo 25, que foi antes de Jesus falar isso, fala sobre as obras dele. Ele disse: Jesus respondeu-lhes: eu vos disse e ainda assim não acreditais. As obras que eu faço, vamos fazer uma palestra só, não? As obras que eu pelo menos, se você conturbar, vamos analisar pelo menos uma vez que Jesus disse: eu sou Deus, eu sou o Pai. Né? Que as pessoas tentam colocar a palavra na boca dele. O versículo 33 diz assim: os judeus, então os hipócritas judeus, os fariseus, né? Os judeus responderam-lhe: nós te apedrejamos, não por uma obra excelente, mas por blasfêmia. Sim, porque tu, embora sejas um homem, te fazes um Deus. Então vamos ver o que Jesus falou. Olha que oportunidade. Não, mas eu sou Deus mesmo. Eu sou. Será que Jesus respondeu isso? Olha que oportunidade aqui, ó. Eu sou Deus, vocês não me acreditam. Os fariseus disseram que Jesus estava se fazendo Deus. Vamos ver a resposta do mestre. 34. Jesus respondeu-lhes: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Então aqui, ó, olha que interessante. Jesus citando, exatamente. Jesus está citando o Salmo. Se ele chamou deuses, então aqui ele está citando o Salmo 72. Né? Se ele chamou deuses aos contra que se dirigia a palavra de Deus, e contudo a Escritura não pôde ser anulada, dizeis a mim, a quem o Pai santificou e mandou ao mundo, blasfemas, porque eu disse, agora Jesus falando, ele falando o que ele disse, ó, sou filho de Deus. Filho. Olha o contexto. Então o contexto mostra que os hipócritas, mentirosos, gananciosos, fariseus, eles disseram que Jesus era Deus. Eles disseram: tu te fazes um Deus. Mas o próprio Jesus disse o quê? Ele confirmou isso? Não. Ele falou: peraí um pouquinho.
sou filho de Deus. Felipe Então não- isso aí Felipe acaba pergunta, ele mostra o isso, assunto. basta me vendo, Acaba o Felipe, assunto. Ele Né? alimenta para o discípulo, né? Quando Não, Jesus, disse, não. quando Mostra Jesus, meu pai, isso me basta. Aí Quando- Jesus falou para ele assim, ó, quando você Felipe- quando olha para mim, você está vendo Deus. quando Aí, Felipe tá disse, mentindo, mas tá mentindo, quando mas- Felipe disse, Ah, quando Felipe disse em João 14:9, nós vamos de citar o texto inclusive, né? Certo. João capítulo 14, versículo 9, vamos fazer o seguinte, vamos ler esse texto na tradução Almeida, para ficar mais fácil, né? Porque senão vai falar que é uma tradução tendenciosa e tal. Então vamos lá. João capítulo 14, isso aqui Qual que é o desastrado para Dando- 15 e 11? veja bem, tendo respeito, usando de respeito ao texto que foi citado agora, Dá na mesma né? situação. Então vamos agora a João 14:9. Vou respeitar a posição dele, né? Mas tu dá a mesma coisa. João capítulo 14, versículo 9, o texto que foi citado pelo Raul, Sim. diz assim: respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Esse texto, geralmente, a pessoa quer usá-lo, quer aplicá-lo, para querer dizer que Jesus é o próprio Deus, é o próprio Jeová. É interessante que o contexto, Jesus falou que é do caminho, falou que era a verdade, falou que era a vida, mas não falou que é do Pai. Seria simples, se ele fosse o Pai, que ele era o caminho, eu sou o Pai. Não precisa falar mais nada. Além do que, isso vai contra a Trindade. A Trindade não diz que Jesus é o Pai, diz que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, que não é o Pai. A segunda pessoa da Trindade não é o Pai, é o Filho. Né? Então isso vai contra a doutrina que você crê. Como que é? Fala de novo aí. A doutrina da Trindade que você diz que acredita, Sim. apregoa que a segunda pessoa da Trindade é o Filho, não o Pai. E aqui você quer dizer que Jesus é do próprio Pai. Mas então ele- vai contra a sua argumentação mesmo. Agora eu volto a dizer, é que a sua mente é limitada. Aí a sua mente é limitada e você crê na Bíblia como limitação. E é interessante que Jesus falou que é do caminho, a verdade e a vida, e a minha mente que é limitada. Né? Analise bem. Ó. Jesus falou que é do caminho, a verdade, o caminho para chegar ao Pai. Você não crê na Bíblia? Ele quer dizer que Jesus é o Pai e a minha mente que é limitada. Mas não tem problema. O versículo, quando Jesus fala, quem me viu a mim, viu o Pai, ele diz assim, ó, veja o versículo 10 agora. Não crês, então o assunto aqui é a crença. Tu, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Então voltamos àquele assunto, né? Quando ele pede também para os discípulos, que os discípulos estejam nele. Então o assunto não era esse. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. O interessante também aqui é que em João 12:44 explica em que sentido, João 12:44 explica em que sentido a pessoa pode ver a Deus. Veja o que diz aqui, ó, veja o que diz aqui João capítulo 12, versículo 44. Clamou Jesus dizendo, quem crê em mim, na Almeida, hein? Quem crê em mim, crê não em mim. Então, ó, Jesus é o Pai, né? Quem crê em mim, crê não em mim. Olha só, mas naquele que me enviou. Agora veja o 45. Então, olha, Felipe estava vendo quem? Olha, presta atenção você na fita aí, ó. Quando Felipe falou, mostra-nos o Pai, ele disse assim, ó, Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai, né? Então veja agora que João 12, só um segundinho. João 12:45, o próprio Jesus responde se Felipe estava vendo Deus Todo-Poderoso. Ele fala, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Mas por quê? Só um segundinho. Por que Jesus disse, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou? Por quê? Note que aquele que enviou ele não era ele, porque se é aquele, é outra pessoa. Mas vamos ver a explicação lógica. Jesus é racional, né? Então Jesus não é. Então, só um segundinho. Os versículos 49. Tem três em um. Vamos deixar Jesus responder. Todas essas duas maneiras. Deixa a Bíblia Vamos falar. responder. Ele conhece isso. Vamos terminar aqui, ó. Ele tem que mostrar para os outros que Em são. João 12:49. Senão não tem condição, né? Aí não dá. Então, não deixei vocês falar. João Já falou quase uma hora aí, meu. João 12:44-45, ele falou, né? Quem crê em mim, olha, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Depois ele fala, e quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Agora ele explica o porquê. Olha o versículos 49 e 50. E inclusive abre com essa interjeição, hein? Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me deu mandamento, quanto ao que dizer e como falar. Note, eu não, só um segundinho, eu não falei, escute bem, ó, eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Quem enviou foi o Pai. João 13,16, o enviado não é maior do que aquele que enviou. Então, é menor, né? Então, veja aqui, e o 50, e sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Então, note que ele não falou dele mesmo. A mesma regra, as pessoas se esquecem que quem vê um discípulo de Jesus praticar
seguir as pisadas do mestre, é como se estivesse vendo Jesus. Quer ver um exemplo disso? Aqui no capítulo 13, é contexto, vamos virar uma página. No capítulo 13, versículo 16, fala aquilo que nós lemos. Ó. Em verdade, em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jeová, Deus, enviou Jesus, então Jesus não é maior que ele, certo? E enviou o Espírito Santo, também não é igual a ele, nem maior que ele. Percebeu? O enviado é menor, Jesus está falando. Então o Espírito Santo é menor que Deus, mesmo se fosse uma pessoa, e Jesus menor, porque o enviado é menor, porque Jesus enviou os discípulos, eles se dizem discípulos, se julgam igual a Jesus. Percebeu? Então veja agora em que sentido existe. O versículo 20 diz assim, ó, João 13, 20 diz assim, ó, em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. Que beleza. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então todos os discípulos eram deuses. Percebeu? Quem recebe a mim, é porque ele enviou assim como o Pai havia enviado. Assim como o Pai me enviou, envio a vós. João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, envio a vós. Ele soprou o Espírito Santo. Olha o detalhe. Assim como o Pai me enviou, estou enviando a vós. E Jesus disse que quem ouve as palavras dele, quem recebe a ele, recebe o Pai. E quem recebe o discípulo, recebe a ele, por consequência, recebe o Pai. Então é um texto totalmente fora de contexto. Então não ficou explicado 1 Coríntios 15, 27 e 28, que joga no futuro. Revelação, capítulo 1, Apocalipse 1, que fala que Jesus... Note bem, a revelação foi dada para Jesus. Ele não tinha. Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz, toda autoridade me foi dada. Salmo 110, 1 ao 3, fala que senta-te à minha direita. Olha só, é a mesma pessoa. Mesma pessoa. Senta-te à minha direita. Mistério tem em Revelação capítulo 17. Vamos ver o mistério agora. O mistério da Trindade está aqui, ó. Rapaz, até todo o assunto, calma aí. Vamos ver, não, o mistério não. Isso é um mistério. O mistério tem. Mas peraí, só um O minutinho. mistério da Trindade está aqui, ó. Peraí. A palavra mistério aparece na Bíblia aqui, ó. E você fala e... Tira João Ferreira da Almeida, já mudou a Bíblia? Não, é a mesma coisa. Ah, não, leia lá então. Então, Revelação diz assim, ó. Mudou. Agora ele muda a Bíblia. Não tem problema. Não, mas pega a Bíblia, leia, você não estava lendo João Não Ferreira. precisa conturbar. Não, Tem muita distância, pode acompanhar não. Leia, Não tem né? problema. Acompanhe no meio, Não tem Por que problema. não está lendo dessa? acompanhe no meio. Então leia, isso. Você quer corrigir, atualizar? Primeiro você Pode ser está corrigido? entrando em outro assunto. Não, é o mesmo assunto, é mistério. A Trindade é um mistério. Você fala as coisas e não deixa que os outros façam a A regra. Trindade é um mistério. Você fala os seus erros. Então, marca um minuto e vou terminar. Tá bom, Pode marcar vai. um minuto. Seu minuto já passou. Né? Né? Vamos lá. Você já falou. Agora Vamos agora tem ver. réplica, não tem? Vamos agora Você vai ver. voltar a explicar aquele texto 1 Coríntios 15, hein, que você não explicou. Não, ele não está explicando nada. Só duas coisas. O primeiro ponto, só um segundinho. Para terminar e dar a réplica para ele. Primeiro, se a Trindade é subentendida, note bem, a Trindade, o maior ensinamento, conhecer a Deus, Deus deixaria ser subentendido. Se a Trindade deveria ser subentendida, será que Deus deixaria o maior ensinamento que envolve o seu nome, sua pessoa, sua origem? Será que ele deixaria para ser subentendido, não explicaria bem? Sendo que o próprio Jesus disse, isso significa vida eterna, que tenha um conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste Jesus Cristo. Então ele deixaria essa doutrina que envolve conhecê-lo como sendo um mistério. Note bem, então uma doutrina que é um mistério, que ninguém pode conhecer. Ninguém pode conhecer, ninguém vai ter vida eterna, porque não dá para conhecer. Percebeu? Agora, mistério aparece em Apocalipse 17, aqui está, ó, 17:5. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É por isso que a Trindade é um mistério. Porque a Babilônia é grande, aquela que inclusive veio, Vocês mesmos viram isso. aquela que inclusive veio do tipo antigo, né? O tipo antigo é que os babilônios acreditavam em trindade. Os persas acreditavam em trindade. Os egípcios acreditavam em trindade. Jesus nunca acreditou numa trindade. Tá aqui, ó. Os chamados pais da igreja reconhecem isso. História universal. Né? Até a mãe da Trindade, que é a Igreja Católica, que nós não vamos entrar na questão da história agora, ela reconhece isso. A Enciclopédia Católica de 1915, ela mostra claramente que isso aí veio no 3º século, 3 séculos depois da morte de Jesus. Então isso aí é assunto Pode sério. dar uma. Vai ser rápido, vai ser rápido. Em primeiro lugar... Volta na 1 Coríntios 15 lá. Não, eu não vou... Volta lá, você não explicou. Não, assim, você chegou ao corpo, você estava na terra. Que é isso? Estou me trabalhando. Volta lá, mano. Deixa eu falar. Você veio de Salvador para falar que 1 Não, Coríntios deixa eu 15, falar. Jesus estava na terra.
Você já está querendo colocar a palavra. Primeiro, volta lá. Se você explicar aquele texto lá, passa para outro. Ele falou uma opção de coisas aí, que é aquela coisa, fala muito. Tá vendo só? É fazer perguntas. Fez pergunta, acaba. Outra coisa, ele diz aí Bom, em 4 textos, tá lá. que usou aqueles mesmos textos, já foi explicado de forma correta que Jesus, é claro que ele estava no mundo, ele estava cumprindo a missão do Pai, e é natural que ele fizesse aquelas referências de que o Pai é maior do que ele, isso é natural. Quer dizer, ele falou muito sobre esse assunto, que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. É claro, se Jesus está na terra, se Jesus está na terra e ele está no mundo, é natural que ele fizesse essa mesma referência. E 1 Coríntios 15 estava onde? 1 Coríntios 15 estava onde? Outra coisa, primeiro, Explica para mim, onde ele estava, 1 Coríntios 15? vamos abrir novamente. Esse texto, Remo? Diz o texto aí, diz o texto. Esse texto, eu sou pastor, não tem nada a ver com a terra. 1 Coríntios 15, muito bem. Vamos lá, vai, volta lá. Ele falou que estava na terra, que depois ele... Não, Cada um lado que ele falou. Ninguém vai discutir com você. Para cada Você estava no céu aí. primeira coisa, O assunto é a ressurreição dos mortos, lembra bem o assunto? porque todas as coisas sujeitas, mas dentro dele todas as coisas estão sujeitas, certamente excluídas aqui que são minutos. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, o próprio Filho também se sujeitará. Aquele de todas as coisas. O que você quer dizer com isso, Quinto? Ele estava na terra ou estava no céu? Paulo falou aí. Ele estava na terra ou estava no céu? Bom, volto a dar a mesma explicação de antes. Eu expliquei, foi explicado, certo? Todo o assunto foi explicado. Esse texto aqui foi explicado pela explicação sobre 1 Coríntios 15, 27 e 28. Certo? Veja bem, Jesus, ele completou a obra do Pai, e o que aconteceu? Subiu aos céus, foi recebido à destra de Deus, está à destra de Deus. Ele voltou para a glória que sempre foi. Então veja bem, a questão aqui da palavra sujeitar, ou se está no passado ou no presente, isso aqui não quer afirmar, não quer dizer em hipótese nenhuma que Jesus ele não é Deus. Isso aqui é uma forma do autor, o apóstolo Paulo, dizer que Jesus vai entregar a obra que ele veio cumprir. Já falou isso. Então veja bem, quando Jesus está falando aqui, Entregar para quem? ao Pai. Ele vai fazer o que daí? Ele vai ficar sem. Ele entrega o pai e fica sem. Veja bem, como ele Eu não sou o mesmo em poder? como ele está na dispensação do Filho, e ele está aqui na terra, é natural. Não, aqui não está na ele se terra. falasse. Aí ele Veja Aqui não bem, está na terra, aqui está no céu. Deixa eu Então, por que ele explicar. se sujeita? Deixa eu explicar. Ele está fazendo a obra na terra. Viu? O cara vai cruzar Jesus deitou. está fazendo a obra na terra. Isso também. Jesus está fazendo a Aí obra já na terra. estava no céu. Jesus está fazendo a obra na terra. Aí, Quando- isso Ele não 55. Quando ele Ele entregou está a falando do obra. final do milênio aí. Do final do milênio. Ele está falando Meu do amigo. milênio já, rapaz. Meu amigo, veja bem, aqui, eu vou ler novamente o texto para quem está Leia de vendo. novo, Diz, hein? Lê quando, bastante porém, calma, lê todas bastante calma. as coisas ali. Calma, não estou. Você está me achando que eu sou nervoso, mas Não, bastante calma. Você que está achando. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Veja bem, vou dar uma nova explicação, certo? Preciso. Aliás, É uma nova, porque a velha não convenceu. que já foi dada. A velha não convenceu, deu uma nova. A velha não Não convenceu. convenceu que você não jogar, porque a cabeça dura, E né? nem quem não é Claro, para jogar, não cabeça dura Você não não, você tem. vai assistir a Mas pequena veja essa bem, coisa. Jesus subiu aos céus e ele disse que voltou para a glória. Se ele está à destra do Pai, não existe na destra do Pai a posição se o Pai é maior do que o Filho, se o Filho é maior do que o Espírito. Por quê? Porque Deus é um em todos. Jesus, quando ele voltou Aí fala para a você. glória, Fala tudo. veja bem, quando Jesus voltou para a glória, então Jesus agora está à destra de Deus. Então não existe posição que é maior ou que é menor. Não existe a questão de Ele não é sugestão. o rei? Não, nosso rei. Mas quando estava na terra não existia? Não O pai é existe maior do que eu, agora não existe mais? Coitado. Não existe mais? Essa palavra, aliás, vou explicar aqui também essa palavra aqui que vocês estão muito querendo pegar nesse texto aqui, da palavra. Sujeitará aquele que todas as coisas sujeitou, ou seja, quando ele diz também, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas. Isso aqui, Jesus está simplesmente, o apóstolo Paulo, está interpretando aquele texto que Jesus disse, que o Pai, o Filho, que o Pai é maior do que o Filho, Jesus falou isso, e também na carta aos Filipenses, que diz também que Jesus se esvaziou, se humilhou e se tornou servo. Veja bem, em Filipenses capítulo 2, Jesus mesmo diz que ele está sujeito ao Pai. Em Filipenses capítulo 2. Então, é claro que o Filho está sujeito ao Pai, porque ele está cumprindo
uma dispensação. E essa dispensação aqui na terra. Então, esse texto aqui Mas está no céu ou está na terra aqui? Esse texto aqui está dizendo o seguinte, que isso aqui está referindo Jesus terreno. Aqui está no futuro, está no céu e Paulo está jogando para o futuro ainda. Mas veja bem, Tem, filho. o texto diz, veja bem, Deus não está preso ao tempo. Você está querendo dizer que Deus está preso ao tempo? Mas o que eu quero dizer para vocês, deixa eu entender só o que está citando. Não, veja Deus, bem. é fácil, ó, Deus tem Deus. Deus tem Deus. Veja bem. Não, Deus tem Deus. Que pergunta esquisita é O essa? Deus que não tem tempo, o Deus que você diz que adora, ele tem Deus, ele tem outro Deus. Deixa eu abrir aqui novamente. Peraí. Só um segundinho. Ele já percebeu. Só um segundinho. Veja bem, veja bem. Só um segundinho. Veja bem. Não, essa só, por favor. Olha, Patrícia, esse texto só segura. Veja bem. André, Deus tem Deus. Acho que é isso que eu Não entendi. adianta você pegar no texto. Hã? Né? Você pegar no texto. Revelação 3:12. não, calma aí. Aí não vai enxergar. Revelação 3:12, pronto. Vamos ver. Você vai voltar nesse aí. Você pode voltar, pega a Revelação 3:12 e veja só Jesus falando da recompensa para os Aqui, ó. seus servos. Simples. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte da cruz. Jesus, natural, ele sempre falou na palavra dele que ele era obediente ao Pai. Ele é sujeito ao Pai, se sujeitou. Isso é na dispensação do Filho, está sujeito. E depois? E na passagem do texto de 1 Coríntios, significa que o Filho, como obediente ao Pai, é natural que ele seja sujeito ao Pai. Agora, ele está falando aqui que se assujeitará. Seria um absurdo alguém crer, uma pessoa que entende a palavra de Deus pelo Espírito, que lá na glória, aqui na glória, o Filho está à destra do Pai, que todas as coisas agora se convergiram no Pai, em Deus, num Deus único e verdadeiro, que existe lá na glória, à destra de Deus, que Jesus ainda esteja ali obediente. Vou repetir a mesma coisa que foi explicado no começo. Isso é uma ideia, só mesmo alguns testemunhos de Jeová, com essa ideia absurda, de que Jesus que voltou para a glória está lá também sujeito ao Pai, obediente. Pai, eu faço isso. Mas ele Pai, está eu faço na isso. terra. Não é a mesma pessoa. Isso aqui está no céu, isso aqui está falando da dispensação do Filho. Não, mas está no céu ou está na A terra? dispensação do Filho foi na terra. E aqui não está mais na terra, então? A dispensação do Filho Aqui foi está na na terra ainda. A dispensação. Joia, está jogando para o futuro, está no céu, em 55. Ele falou que estava na terra. Está jogando para o futuro depois do milênio, quando Não, ele não entregar. percebeu que o argumento dele vai contra ele, porque ele mesmo Não, disse. vai contra. Você citou Hebreus 3:8, você não citou, você disse as palavras. Eu estou citando, você não citou, são suas palavras. Hebreus 13:8, que fala que Jesus Cristo é o mesmo, note bem, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ele se esquece que esse argumento vai contra ele, porque se Jesus obedeceu ontem, obedeceu hoje, e depois da dispensação ele continua obedecendo, é o mesmo. O argumento vai contra você, você não está percebendo isso. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Percebeu? Ele é a mesma pessoa, a pessoa que foi espiritual, a pessoa que se tornou homem. João 1,14, o verbo se fez carne e passou a residir entre nós. E depois dessa chamada que ele está chamando de dispensação, depois disso, Jesus é o... Veja bem, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O sempre ocorre mesmo depois dessa chamada de dispensação. Essa referência que Revelação, Jesus como Deus, ele é ontem, hoje e sempre. Deus não está sujeito. Deus nunca foi sujeito. Deus não prestou obediência a ninguém. Então, Se Jesus não obedeceu a Deus. Jesus é Deus, então ele não está sujeito. Então Hebreus 5:7. Então vai, ele não obedeceu. Então vai, Hebreus 5:7. Lê aí, lê agora. Obedeceu a Hebreus 5:7. dispensação do Filho. Hebreus 5:7. É uma coisa. Hebreus 5:7. Mas quando ele subiu ao céu e à destra do Pai, ele voltou para a posição que sempre foi de Deus. Então não existe sujeição mais. Não existe. Você está pegando uma palavra, um verbo, sujeitará. Não, agora é outro verbo. Isso aí você está mudando só. Agora é 5:7. É outro verbo, é o verbo obedecer. Hebreus 5:7. Sabe qual é a sinceridade? Você já dançou aí. Sabe qual é o seu problema? Você quer usar a palavrinha sujeitar e colocar, através dessa palavrinha que tem Não, sujeitar, isso é verdade. pensar que Jesus vai sujeitar eternamente, que Jesus vai subir ao céu, volta para a glória, Jesus é Deus, só por causa dessa palavrinha aqui, Jesus está sujeito. Olha por causa dessa palavrinha que você está passando. Você está vendo depois por causa dessa palavrinha. E a palavra? Essa palavrinha que está fazendo com você. Essa palavrinha? Essa Olha simples daqui. Ele chegou a falar. Sujeitará, Jesus sempre foi sujeito. Jesus foi sujeito ao Pai, na dispensação do Jesus Filho. sempre foi sujeito. Repito a mesma coisa.
Jesus, como Filho de Deus, na dispensação dele, quando ele veio salvar o homem, a humanidade, ele se sujeitou ao Pai. Ele foi obediente até a morte. E não é mais A morte hoje, não da é? cruz. Quando ele subiu aos céus, está à destra de Deus, aleluia, ele agora, como o único Deus, voltou à glória, ele é o mesmo Se você Deus. falar em língua, fala em Ele é grego. Deus. Então, como Deus, ele não está, não vai haver a sujeição. Outra coisa, eu quero explicar o seguinte, essa discussão Eu aqui imaginava assim, que brincadeira. não vai estar levando a nada, certo? Porque o que eu tenho, só um minutinho, Não, o que eu para tenho, que o rapaz, ele tirou sal na que você falou. Não, Você for falar assim, você ia falar em grego. Alguém começou já puxar para o alemão. outra coisa, Pra mim, o que eu sei, eu não vou fugir da raiva. Não, essa palavra nada. eu falo. Não, tudo bem, pode filmar o que for. Eu não fico mais. o que eu sei é a revelação de Deus, não adianta. Você vai deixar ele sozinho? Vocês, Depois ele desce, sabe, meu irmão? Tá bom. outra coisa, não adianta você ficar discutindo uma coisa que não vai chegar a lugar nenhum. O que ele falou, o que você está falando, para o pessoal da sua religião, pode ser um prato cheio para os testemunhos de Jeová, porque já tem uma mente preconcebida naquilo que crê. Agora, o que eu sei, o que eu aprendi é a revelação de Deus, está no meu coração, ninguém tira. Não adianta você vai falar aqui a noite toda. Outra coisa, se for questão de vocês querem me convencer de alguma coisa, isso não vai ser possível, não é possível porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Revela ao homem, ao ser humano, é o Espírito Santo, é Deus que revela. Então, essa discussão aqui, nós estamos encerrando essa discussão, e naturalmente, todo mundo sabe, qualquer pessoa que de boa cabeça, de bom entendimento, sabe que uma discussão doutrinária não vai chegar a lugar nenhum, certo? Você não vai me convencer. Chega se tiver Não. sinceridade. Está tudo aqui sincero. Se quiser Deixa eu só aprender fazer a uma sinceridade. Porém, não adianta vocês pensarem que eu estou, como se diz, entrando ou aceitando os seus argumentos. Primeiro, porque o que eu tenho é revelado, é a revelação de Deus, entende? Aprendi na palavra, é uma verdade que está no meu coração. Ele revelou errado, revelou que Jesus está na terra. Você está dizendo. Então, você diz Eu o que não, você a quer. câmera, A sua boca está dizendo. é da sua boca que sai. Deus revelou a mim mesmo. Me revela pela Revelou isso palavra. que você viu aí? Pela palavra revela. Você vai Não, assistir isso a não. fita? Revelou pela palavra de Deus. Você vai assistir a fita depois, você vai dar vergonha que você passou aí, você tentou explicar primeiro o Tem mais 3 textos pra Não, gente. Não, mas o objetivo nosso não é esse. Aqui você, olha, Alessio, você tem a oportunidade à sua frente de você pegar aquele estudo da Bíblia, aprender a verdade sobre a Bíblia. Já aprendi. Você analisar, não, veja bem, Tenho conhecido a você, palavra. quando eu falo verdade, sem aspas, né? Quando eu falo verdade, eu estou falando sobre o que a Bíblia menciona. A Bíblia mostra claramente Jesus falando, paz agarrar-te a mim, porque depois ele me acendi para mim de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Alguém poderia dizer que isso aí é quando ele estava na carne. A mesma expressão é usada em Revelação 3,12. Ele fala, aquele que vencer poderia sentar-se, né? Ele fala sobre o templo do meu Deus. Ele usa a expressão meu Deus 4 vezes. 4 vezes. Então, o Deus Todo-Poderoso não tem outro Deus, não serve outro Deus. Não partilha da sua glória com outro. Jesus partilha da sua glória não com outro, com outros. Como? Né? Eu 3,12 ali, hein? O que tem que Leia 3,12, hein? É para você ler Jesus falando. Pode ler mais alto. 3,12. Pode ler em voz alta. Leia, Ao vencedor falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja bem. Quem falou isso aí? Veja Quem falou bem. isso aí? Quem está falando aqui, É. quem falou isso aqui foi Jesus. Agora, Tá veja chamando bem. alguém de meu Deus. Veja bem, veja Quem bem. é Deus aí? Jesus, ele Quem é o Deus de Jesus? Jesus é Deus. Quem é o Deus dele? O Pai, Filho e Espírito Santo formam Quem é o um. Deus de Jesus? Jesus é Deus. Mas ele está chamando alguém de meu Deus. Quem é esse Deus que ele está chamando de meu Deus? Ele olhava para Jesus é Deus. Mas ele estava orando para quem? Veja bem. Quando ele falou com Maria, Se ele nós- falou isso. Deixa só um detalhe, vamos parar um pouquinho aqui. Ele está chamando alguém 4 vezes no só versículo de meu Deus. Quem é esse Deus de Jesus? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Alguém, como é o nome dele? Jesus, Pai. Como é o nome desse dele Deus? significa, olha, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, Jesus significa isso. Jesus significa Jeová Pai, e Filho a e Espírito salvação. Santo. Ele está chamando de quem, meu Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Não, aí ele está falando meu Deus, só não está falando de 3 deuses. Jesus não era Trinitarista. politeísta. Tô dando a resposta. Politeísta, né? Estou dando a resposta. Você viu? Meu Deus, Você viu? É no Pai, céu. Filho e Espírito Santo. Não, Ah, peraí. não só A versículo. unidade. Mas você não está falando que Jesus é Deus? Você não falou É, que Deus Jesus tá é velho, né? Deus? Velho. Ele está falando que ele tem Adalécio. um Adalécio, Décio, não é que é difícil que fica para o trinitarista.
Você pega lá 1 Coríntios 15, 27, 28 e vê que Jesus no futuro, depois de ter tudo em mãos, ele vai se sujeitar ao Pai. O texto é claro, você vai ver depois com calma. Veja bem. Agora ele pega em Apocalipse, e lá Jesus chama o Pai dele 4 vezes de meu Deus. Agora, por que você não quer admitir que esse Deus que é chamado aí é Jeová? Porque veja bem, chamando Jeová de olha, Deus. Por não é quê? questão de admitir. Você não está interessado na vida Só um eterna? minutinho, não. Você não está interessado Só na um vida eterna? minutinho. Você quer deixar eu explicar? Eu explico o Não, seguinte. você não está interessado na vida eterna? Eu já tenho a vida Não tem eterna. contra a verdade. Eu já tenho a vida eterna, não estou interessado, já tenho a vida Já não Não tem, tem contra a verdade. Não. Deus já me deu. Não é assim. Você que Aquele diz que que não é. aquele que permaneceu Leia fiel até o Filipenses fim, 2,12, vê se Deus não. não te deu. Eu vou explicar esse texto aqui para Pode vocês. cair, Jesus Leia está falando Filipenses 2,12, vê se Pai, Deus não te deu. Filho e Espírito Santo. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Há uma unidade perfeita. São 3 personalidades. Deus se manifesta, Ele é um, Deus é um. A palavra Mas a unidade unidade está na perfeita. Então, essa unidade Essa o perfeita, diabo pisou feio, né, rapaz? Ela quando disfarçou. essa Essa unidade aí não tem perfeita, jeito. não tem jeito. sim. Pode ter Está claro, claríssimo o não tem texto. jeito. Essa Jesus coisa- várias Vai vezes. perder Existe a palavra fogo, trindade Essa na aí Bíblia? ele Existe. levava a bola. Pisou na bola. Da onde tirado? da Bíblia. Cuidado com os caras. Mas se não existe, como é Mas que foi baseado na tirado? palavra. Os outros ele não Não é. Claro. Não é. Eu creio na Trindade porque foi baseado na Ah, palavra ele não de quis Deus. falar de Jeová. Ele sabe que ele Está baseado. Acho que ele tinha carregado a Tem de uma volta. da Bíblia? Só que ele não quer falar de Jeová. Ele tá de férias. Olha, a Trindade, desculpa, o diabo pisou feio, botou vocês numa enrascada Não, não foi terrível. rascado não. Até agora vocês falaram o que vocês quiseram. Falaram conforme Com vocês. todo respeito, o diabo botou vocês numa enrascada que eu vou te Eu- Gente, contar. é Tudo a vocês, o que verdade. vocês falaram Deixa até o agora subalterno é falar, como sabe? vocês pensam. Não, isso não Agora, não. veja bem, a palavra de Deus é clara. Tá bom. Está sendo gravado aqui, não? Tá? Ó, tá acesa a luz aí. Tá assim? Veja bem. Então tudo que vocês falaram conforme a ideia preconcebida que vocês têm daquilo que vocês estudam. Isso a gente diz a mesma Agora, coisa pra você. Você está falando pela ideia preconcebida. então por isso nós não vamos chegar a nenhuma conclusão. Chega, porque a verdade Que é uma conclusão? Isso aí é bom que eles Que assistam não a fita existe de novo trindade. depois. Verdade. Que não existe, é uma mentira. Existe Os trindade. católicos Existe inventaram. trindade. Mostra a palavra Trindade na Bíblia. Mostra a Não palavra está Trindade. escrito a Você palavra sabia que foram os Trindade. católicos que inventaram? Não foi isso católico. Quem foi? Não foi católico. Foi um concílio, que teve um concílio, e havia homens ali, conhecedores da palavra, E quem que foi chegaram a que essa fizeram o conclusão concílio? baseada em Que ano que foi isso? Que ano que foi isso? Onde foi? Olha, primeiro, a Igreja Católica ela começou a partir Tudo assim, oficialmente do ano 400. Entendeu? Esse concílio já não tinha, quando foi reunido, não havia partidarismo religioso. Eram homens de Deus que se reuniram e chegaram a essa conclusão. Constantino. Baseado na palavra. Constantino, homem de Deus. Constantino não discutiu na área teórica, ele apenas aprovou esse concílio. Ele apenas Presidiu o autorizou. concílio. Não. Presidiu o Meu concílio. amigo, o presidente preside todas as coisas quando ele quer Olha, presidir. lá Mas tem, ele lá, não lá tem no deu corpo, só. escute só, Mas deixa ele um não, pouquinho. ele não era teólogo, ele presidiu porque era o rei, era o imperador. Como imperador, todas as Político. coisas aconteciam de Política, acordo com a sua aprovação. Então ele não discutiu assuntos teológicos nem doutrinários. Outra coisa, quando Jesus escreveu a referência ele aqui, levou a só para finalizar, porque esse assunto não adianta ficar discutindo religião, que não chega a lugar a coisa. Quando Chega de se Jesus falar. falou, Verdade. meu Deus, por que Jesus falou? Porque a linguagem de Jesus sempre foi uma linguagem que chegasse ao entendimento do homem. João, na ilha de Pátmos, ele era um homem. E para entender que Jesus estava falando, Jesus fez essa referência. É por isso que Jesus usava, meu Deus, meu Pai. Mas isso não implica que Jesus não fosse Deus. Não implica que Mas Jesus esse que não lá fosse não é que Não, Jesus mas estava ele- falando. É João que colocou. Terminamos Não, mas foi esse Jesus quem falou. Você mesmo disse. É, meu Esse amigo, assunto, o diabo colocou entendeu? vocês numa enrascada com essa doutrina Você está aí. dizendo isso. Você Na hora está que for falando encerrar, isso. você avisa pra mim. Ei, tá Não, encerrado. peide. Está encerrado. Mas você mesmo Não, disse peide é que pra... Jesus quem falou. Medo-se bem. Abaixa aí, senão vai ficar chocado. Pedrinho, só um detalhe, Senta aí. só um detalhe. Senta Já vai só. encerrado, pode dizer. Senta um pouquinho, só vou concluir com uma palavra aí. Não, outra coisa, terminar como amigos, né? Tem um pijanquinho que eu trouxe lá da casa que não toma. Só um Aí detalhe. toma primeiro. Só um detalhe. Então, conforme vimos, a doutrina da Trindade, nem a palavra aparece na Bíblia. Vocês viram o desespero, o nosso amigo Adalécio, com toda boa vontade. Desespero não. Não vou desespero. Você está falando isso. Vocês viram que só foi começar a fazer perguntas. Você viu aí, você vai assistir depois a fita, poderá comprovar, né? É o que foi falado, é o que eu Vocês vou viram ouvir. também que e o que eu Jesus chama o Pai dele continuo 4 vezes, num só versículo de meu Deus. E não é o único. Evangelho 18:16, né? É possível que a Não é Bíblia o Cristo único diz texto. Jeová. Não, não é o único texto. Tem Então outro a doutrina da texto. Trindade, uma doutrina pagã,
eles sabem disso. Eles sabem, mas é clérigo, então não está na dele, né? Só dar uma réplica aqui, rapidinho. Tanto é que a Trindade não dividiu, foi em 325. Ele falou que Jesus repeliu 4 vezes, meu Deus. Eu digo para ele o seguinte. Isso, esse fato. Deixa eu gravar. Está gravando aqui, não? Tá. A hora que eu perguntei... Não, tá pegando os dois e você junto. A hora que eu perguntei qual é o nome daquele Deus que Jesus está falando, meu Deus, ele não quis falar o nome, Foi falado. mas falou que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Exato mesmo. A Bíblia Almeida fala. Almeida, baseado no melhor A própria Bíblia Almeida, baseada no melhor texto, Almeida fala. Pode vir aqui. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não lhes fui conhecido. Então está claro que, embora a cristandade não queira pronunciar esse nome Jeová, e nós respeitamos, aliás, o próprio Deus respeita, porque ele fala que o povo dele usaria o nome dele. E a nossa salvação Então veja bem, o povo de Jeová usaria o nome dele, que fala que os falsos profetas viriam em nome de Jesus. E é o próprio Jesus que falou isso. Então nós nos orgulhamos de fazer parte desse povo que leva o nome de Jeová. Esse povo, como já foi enfatizado, não vai na guerra, não aceita doutrinas pagãs como a doutrina da Santíssima Trindade que foi cristã, não tem depois nada. da morte dos apóstolos. Que foi uma 300 doutrina anos feita depois. pela Igreja Católica, chupada de religiões pagãs, o Adalécio sabe disso. 300 anos depois da morte dos E o próprio missionário Aurélio mostra Nós que essa respeitamos o doutrina Adalécio porque ele pelo menos aguentou até o final. Então, isso é respeitável. Eu quero dizer o seguinte, sobre a questão que ele falou do texto que Jesus disse, meu Deus, eu quero dizer uma coisa. Primeiro, isso não implica que Jesus não seja Deus. Primeiro, se nós entendemos a palavra pelo Espírito Santo, nós chegamos a essa conclusão clara. Agora, se formos entender a palavra como nosso amigo entende, pela lógica, como é a religião Testemunho de Jeová, é natural que ele sempre vai chegar a essas conclusões. Não é lógico, é verdade. Não, viu, Lógico, Patrícia? Paulo falou que A a Bíblia verdadeira diz- religião é entendida Deixa eu pela falar. lógica. Agora, você falou, calma aí. Então veja bem, quando a pessoa entende a palavra de Deus pela lógica e não pelo Espírito Santo, é natural que ele vai entender erradamente. Quando Jesus faz essas afirmações, o meu Deus, ele vai entender que Jesus não é Deus. Mas quando nós entendemos a palavra pelo Espírito, aí é diferente. Nós entendemos que Jesus é Deus. Não só Pelo Espírito de quem? somente por esse texto que ele se referiu em Apocalipse, Mas meu quem Deus, que tem só- mas em todos os textos da João palavra, 20:17 ele no fala a mesma conhecimento coisa. da Fala da palavra, garra de Arim, que é nosso ir para meu Jesus Pai, é Deus. de Está vosso escrito Pai, meu isso. Deus, Isso vosso é Deus. claro. Quem entende a palavra pelo Espírito. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês nunca vão chegar à conclusão certa nenhuma da Bíblia, das Escrituras, porque vocês entendem as Escrituras não pelo Espírito Santo. Primeiro, porque vocês não creem no Espírito Santo, que é uma pessoa, você não crê nisso. Mas Vocês é não creem, acham que o Espírito Santo tem uma energia, uma força qualquer. Não, qualquer Então, não. é uma interpretação errada, mas você já fala assim que é uma força vital, é um sopro. E um sopro é um elemento material, então não é uma pessoa. Não fala não, a Bíblia fala. Então veja bem, se vocês não creem que o Espírito Santo é uma pessoa, é natural e lógico, até eu posso usar o texto agora lógico, que vocês não vão entender as Escrituras. Ao contrário, só um detalhe. vão estar sempre errando as Escrituras. E finalizo esse debate, porque conforme já voltei, já falei várias vezes. Só um detalhe. Não vamos chegar a Estou com conclusão uma nenhuma. Bíblia aqui. Eles não vão encaixar aparecendo aqui, não? como se diz, uma verdade, uma verdade não, uma Ele doutrina errada. falou que nós vamos pela lógica. E sem querer, ele concordou com o que o apóstolo Paulo disse. Eu não concordei com O nada. apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 12. Nada. Viu? Erradamente O não. apóstolo Paulo fala Esses aqui em argumentos Romanos 12:1 que a verdadeira adoração é feita através da lógica. Está aqui, olha. Se você lê em grego, você pode ler aqui, olha. Logiquinha. Quando você origina a palavra lógica. Logiquinha. Adoração é o quê? Lógica? Exatamente. Nós temos que nos apresentar a Deus na nossa faculdade de raciocínio. E ele usa a palavra Eu lógica. não estou dizendo que Adorar a tem Deus que com adorar a Deus. lógica. É claro que as testemunhas de Seu Jeová, coração? as testemunhas de Jeová, por ser um povo inteligente, Ah, um povo que conhece a Bíblia, eles não vão aceitar uma doutrina pagã, que sabe que historicamente é comprovado que é pagã, nem a palavra aparece na Bíblia, no sentido de desespero do trinitarista aqui tentando provar uma coisa que não existe. E o próprio missionário, né? Então respeitamos até a sua coragem de vir até aqui. É claro. Simplesmente passou por coisa. eu não passei vergonha nenhuma aí, meu Você amigo. está missionário Aurélio aí, Pedro? Eu tenho, cara. Tem, a própria Pega, manda pra ele. Mostra lá, a doutrina vai ter. Missionário Aurélio. João, se quiser encerrar, pode encerrar continuando. Na verdade, só me dá um toque. Ficou um detalhe, ele não explicou. Vamos terminar de repente. 24, o Gregório citou,
Não, eu prefiro Nós terminar revelação falar. uma. Viu? Eu dei Flamengo, então, Agradecemos a todos pela atenção e pode encerrar para tomar um, né?